Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre a importância da interação entre as pessoas para facilitar a descoberta de novas ferramentas que podem aumentar a sua produtividade no nosso ambiente de trabalho ou enfim, na sua atividade profissional aí. Basicamente, para não ficar emitindo aqui a minha opinião baseado no que eu acho simplesmente, eu trouxe um artigo que fez uma entrevista com algumas pessoas, lá em 2011, foram 18 entrevistas, eu vou falar mais aí sobre o método, a metodologia e tudo mais. E ele trouxe insights que eu considero interessante, acho que nada que a gente olha assim e fale, oh, meu Deus! Mas eu acho que, de novo, acho que uma coisa que é muito legal quando você vai para artigo científico é essa tentativa de transformar feeling em informação de fato, bruta ali, analisada também, para conseguir te direcionar ou pelo menos te dar mais sustentação em relação ao que você já acha dentro do seu trabalho, beleza? Eu vou usar aqui o template padrão de revisão de artigo, que eu já mando bala aqui no canal, que basicamente eu vou passar pelas partes do artigo, literalmente falando o que o artigo disse, tentando fazer um resumo aqui para você, e lá no final eu emito a minha opinião sobre o que eu li e tudo mais. Então, vamos lá, Também, como é de praxe, para artigo científico eu tenho um resumo que eu faço do artigo e eu acompanho esse resumo durante a gravação do vídeo, porque é muita informação e aí eu, para conseguir falar tudo que eu quero, eu vou olhando aqui a minha colinha, a minha pesca, como eu diria lá em Salvador, para conseguir falar para vocês, beleza? Então, começando aí pela informação básica, o título do artigo é Peer Interaction Effectively Yet Infrequently Enables Programmer to Discover New Tools. Ou seja, interação peer-to-peer aí, efetivamente, apesar de pouco frequente, habilita programadores e programadoras para descobrirem novas ferramentas. O ano de publicação foi 2011 e os autores é Emerson Murphy Hill e Gail Murphy. Aí. Eu cheguei nesse artigo porque Maurício Anishi, um colega meu, amigo meu de longa data aí também, que é um pesquisador de carreira, inclusive, tudo mais, tinha me indicado um artigo de um rapaz que estava tentando produzir um sistema de nuggets, acho que é assim que fala, que são aquelas, hoje em dia a gente chama de pílula de conhecimento, apostando que pílulas de conhecimento poderiam influenciar as pessoas a utilizarem ferramentas que são mais legais e tudo mais. E no artigo que Anishi me indicou, ele cita esse trabalho que eu estou revisando para você aqui agora, beleza? Então, lá no início do artigo, assim como todo artigo, no abstract do artigo, ele traz aqui, a visão geral que ele vai tratar lá no artigo. Então, basicamente, o que ele fala é, por mais que existam aí diversas formas de fazer algo de maneira fácil, devs e devas ainda muitas vezes deixam de usar tais ferramentas. Existe uma dificuldade de saber quais são essas coisas, onde elas estão, o que elas fazem, como elas respiram, o que elas comem realmente para que a gente possa tirar proveito de tais ferramentas e utilizá-las no nosso dia a dia. E aí o artigo traz uma análise indicando que a melhor forma de descobrir essas ferramentas é através do que ele chama de peer interaction. Basicamente, é você interagir com seus pares aí, com seus colegas de trabalho. E aí ele traz duas formas de interação. A primeira é através de observação do trabalho de um colega ou de uma colega seu ou sua. Aí, então você está aqui, por exemplo, num pareamento, copilotando, e você está vendo a pessoa utilizar ali algumas iniciativas, algumas ferramentas interessantes, por exemplo. Quando eu falo aqui em ferramenta é atalho, qualquer template de código, enfim, e pouco importa de onde se é do seu sistema operacional, se é da sua IDE, coisa do gênero, beleza? Então você está ali observando, copilotando, por exemplo, num pareamento, e alguém vai lá e, brucutu, tira um atalho da cartola, você fala assim, gente, de onde vem, esse atalho aí? Você pergunta para a pessoa, então isso aí ele chama de peer observation. E a outra coisa é você estar lá trabalhando, por exemplo, e alguém passa por você, ou por exemplo, imagina que você está aqui numa sessão,
nesse mundo online hoje em dia por conta de toda a pandemia. Você está ali programando com um grupo de pessoas, por exemplo, num dojo que você está fazendo dentro do seu trabalho, né? Você juntou o seu time e está lá programando, e alguém que não está nem copilotando naquele momento, observando, pode parar e falar assim: olha, eu tenho uma sugestão para dar aqui para vocês, que eu estou vendo vocês fazerem uma coisa que eu acho que pode ser feita, né, de uma maneira mais produtiva aí. Beleza? Então aqui ele chama de peer observation e peer recommendation aí. Beleza? Bom, aí, passando pelo resumo, né, entra na parte da introdução, e aqui ele fala um pouco mais, é como se fosse um resumo um pouco mais extenso aí, né, sem ainda apresentar conclusões e coisas do gênero. Então, na introdução, o artigo já traz a ideia aí que, para tentar fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento das facilidades que podem existir nas suas ideias e outras ferramentas, foram criadas muitas soluções tecnológicas, mas foi investido pouco tempo para tentar entender como as soluções mais sociais podem influenciar nesse mecanismo de descoberta aí. E logo depois da parte da introdução, ele tem uma parte ali que ele fala um pouco da terminologia, porque ele usa duas expressões: o findability e o discoverability. Basicamente, qual que é a diferença? Findability é quando, eu não sei como traduzir isso para português, mas é a facilidade de você achar uma coisa, né? Então, eu não sei como é que é. Eu não sei como é que descobre qual a tradução mesmo. Mas, basicamente, findability é: você sabe o que você quer, mas talvez você demore de achar. Então, vou dar um exemplo. Você, quando troca de linguagem de programação, você sabe que a próxima linguagem de programação tem uma forma de declarar uma variável. Você sabe disso. Talvez você demore para achar como declara. E aí, né, qual que é a diferença para o discoverability? Quando você está aprendendo a programar, você nem sabe que pode existir uma declaração de variável. Então, quando você não sabe, é tudo muito mais difícil. Você tende a perder muito mais tempo e aumenta a sua chance de tomar caminhos menos interessantes para resolver aquele determinado problema. Falando sobre a metodologia aqui, né, como é que ele organizou o trabalho para conseguir produzir esse artigo, foram contactadas 62 pessoas e 18 pessoas foram entrevistadas. As entrevistas rodaram no modelo de one-on-one, e nessas conversas realmente apareceu que essas duas formas de interação com colegas, né, por peer observation e peer recommendation, eram as maneiras que eram mais efetivas para conseguir mudar o comportamento, né, para conseguir trazer o awareness aí, né, para trazer esse alerta na sua mente que poderia existir, né, que existiria ali uma maneira mais interessante de utilizar uma ferramenta que fosse importante para o seu dia a dia. E aí, né, durante as entrevistas com essas 18 pessoas no estilo de one-on-one, foram levantadas 7 formas diferentes de ficar sabendo algo. Então, peer observation, uma. Peer recommendation, a segunda. A terceira ele chama de tool encounter, ou seja, basicamente a ferramenta que você está utilizando facilita a sua vida para você encontrar alguma coisa. A quarta foi através de tutoriais aí na internet e tudo mais. A quinta é o que ele chama de written description. Então você está lendo um documento mais formal. Ficou meio nebuloso para mim o que era written description aqui. Mas aqui tem uma leve interpretação. Mas como já tem interpretação, pode ser que eu tenha entendido de maneira equivocada, beleza? Mas você está ali lendo um documento, talvez mais formal, e ele cita alguma ferramenta, e aí você vai procurar isso, né? Então foi uma forma. A sexta forma aí, ele fala do Twitter como fonte de informação para você descobrir novas ferramentas, e também ele fala de discussion threads aí, ou seja, basicamente fóruns de discussão, e nessas discussões dentro do fórum, alguém pode sugerir alguma coisa para você, beleza? Olhando agora para os resultados, o que acontece? Quando nas entrevistas, por mais que o peer recommendation, o peer observation não tenham sido as formas
mais citadas no sentido de quantidade, elas apareceram como as maneiras mais efetivas aí de gerar essa descoberta. O número de vezes que apareceu, né, foi o seguinte: Peer Recommendation apareceu 27 vezes, enquanto Peer Observation apareceu 27 vezes, enquanto Peer Recommendation apareceu 14 vezes. Só relembrando, Observation é quando você, um exemplo mais clássico aí é quando você está copilotando ali na sessão de pareamento e você observa alguma técnica, né, algum uso de ferramenta que a pessoa que está pilotando fez, e você se interessa e pergunta. Enquanto que Peer Recommendation é quando alguém proativamente se mete na sua vida, quando você está lá programando, por exemplo, fazendo alguma coisa, e a pessoa fala assim: olha, você pode fazer a mesma coisa de uma maneira completamente diferente. Beleza? E aí, né, quando ele fala das formas que essa Peer Recommendation e a Peer Observation apareceram, ele também lista 7 formas. Programação pareada. A outra é: um programador observa outro durante alguma atividade. Então você está aqui passando, de novo, se fosse no escritório, você poderia estar do lado de alguém, a pessoa estava fazendo alguma coisa, e você olha e proativamente sugere alguma coisa. Quando você pensa no mundo online, aí é mais através daquelas sessões que talvez uma equipe inteira esteja resolvendo alguma coisa, e aí alguém que não está ativamente participando do processo naquele momento dá a sua sugestão. A terceira forma aqui, ele fala que um programador ajuda outro programador em uma atividade. Então, a pessoa está lá passando por um problema e você senta do lado para conseguir colaborar com aquela pessoa. A quarta forma aqui, basicamente, né, um programador ajuda outro em uma atividade remota, né, no pareamento remoto ou algo do gênero. A quinta forma, 2 programadores em computadores diferentes colaboram em cima de uma atividade. A sexta forma que ele fala aqui, né, um programador, essa foi até meio estranha, né? Um programador comita, né, puxa seu código aí para o sistema de versionamento. Em 2011 ainda se existia qualquer tipo de possibilidade de usar um SVN ou algo do gênero, apesar que eu já acho que era pouco ali, né? Mas hoje em dia, basicamente, você imagina que na hora que você puxa alguma coisa aí para o seu repositório remoto com Git, alguém olha ali o que você fez, né, e pode sugerir alguma coisa. E o sétimo, eu não sei explicar muito bem o sétimo, que é um programador observa uma ação de outro por e-mail. Então, talvez na discussão por e-mail, né, talvez remeta aí a um fórum ou algo do gênero, tudo mais. E aí também depois nessa mesma parte, né, nessas conversas e tudo mais, ele fez uma investigação sobre a frequência que as formas de descobertas apareceram versus aí a efetividade de cada uma das formas. Então, quando a gente pensa na frequência, o que mais apareceu foi to encounter, ou seja, né, a ferramenta sugere alguma coisa, tutoriais que em segundo lugar, Peer Observation em terceiro lugar, fóruns de discussão em quarto lugar, Twitter em quinto lugar, Written Description em sétimo lugar, e olha só, Peer Recommendation em sétimo lugar. Mas quando a gente vai olhar para efetividade, Peer Observation ficou em primeiro lugar, Peer Recommendation em segundo lugar, Twitter em terceiro lugar, fóruns de discussão em quarto lugar, sugestões da ferramenta em quinto lugar, tutoriais em sexto lugar, Written Description em sétimo lugar. Então, realmente assim, Written Description foi a forma menos citada, né, ficando apenas acima de Peer Recommendation. Parei aqui para dar uma espirradinha, não sei se minha cara ficou estranha no meio do vídeo. Aí, né? Mas uma coisa que foi legal aqui, né, na análise deles, é que Peer Recommendation apareceu como menos frequente, mas em segundo lugar como mais efetiva, o que eu acho potencialmente interessante. E aí eu deixei aqui anotado, né, que basicamente o motivo para os aprendizados de ferramentas via peer serem mais efetivos remetem à confiança na fonte. E se você for olhar, faz um certo sentido, né? Lendo o artigo e olhando aqui a ordem. Então, Peer Observation em primeiro lugar, você está observando alguém, então você pode
talvez você confie, né? Reconheça aquela pessoa que você está observando como uma fonte de autoridade. Peer recommendation em segundo lugar, talvez a pessoa que vai te sugerir, você também entenda, putz, meu colega de trabalho não está me sugerindo, faz algum sentido. Só que aí, do 3 até o 5, eu acho estranho, né? O Twitter aparece em terceiro porque também foi citado como uma fonte de autoridade que você só segue quem você gosta, né? Então, como você só segue quem você gosta, supostamente você poderia seguir as sugestões daquela pessoa, mas ao mesmo tempo apareceu que as sugestões do Twitter são meio viajadas e de vez em quando não leva em consideração o contexto maior. A mesma coisa apareceu para fóruns de discussão, mas eu confesso que eu fico achando estranho que as ajudas fornecidas pelas próprias ferramentas apareçam em quinto lugar, porque provavelmente não existe ninguém com maior autoridade do que a própria ferramenta para te sugerir alguma coisa. Mas para você ver, né, como a coisa social é uma parada forte. Beleza? Aí depois ele tem uma seção no artigo que chama Flow of Peer Interaction. Então, basicamente, ele tenta explicar um pouco como acontece, né, esse fluxo aí de observação, recomendação e tudo mais. E acho que tem uma parte importante que eu acho que é legal de compartilhar. Ele fala que pessoas que são júniors têm muito mais propensão a tentar descobrir maneiras mais interessantes que gerem mais produtividade na utilização da ferramenta do que pessoas que são sêniors. Obviamente, a pessoa que é sênior, como acho que o próprio mundo fala, todo sênior, toda pessoa que se julga ou é julgada como sênior em algum momento, já foi julgada provavelmente como júnior. Se ela já se julgou como júnior em algum momento, já é outra conversa. Beleza? Então, em algum momento, ela também talvez já tenha tido, né, aquele interesse. Mas o que ele traz no artigo que é interessante é que quando a pessoa vai para o level, se considera sênior, especialista ou é julgada como sênior especialista, talvez exista um risco dela estar sentada sobre o que ela acha que sabe e estar perdendo oportunidades de dominar mais ferramentas que possam aumentar a produtividade dela, né? Então, aqui é o que eu chamei num outro vídeo, de que todo mundo é vítima disso, eu sou vítima disso, você é vítima disso, que é o que eu não sei se existe outra expressão, confesso que eu não sei, mas é o que eu chamo de ignorância inconsciente. Então, tem várias coisas na vida que a gente não sabe e a gente nem entende o que está perdendo, porque você não sabe que existe, né? Então, e aí ele comenta que quanto mais sênior você é, menos interesse você demonstra, pelo menos o grupo de pessoas que ele conversou, menos interesse foi demonstrado em saber novas coisas das ferramentas. Chegando aqui para o final, o que é que ele considera uma ameaça à validade das supostas descobertas que o artigo traz luz aí? Ele fala que as pessoas não demonstraram tanta segurança na hora de responderem sobre as suas lembranças. E ele também traz aqui um ponto de atenção, que as formas de descobertas foram mostradas numa ordem fixa, o que pode ter gerado um viés na análise das pessoas que foram entrevistadas. Por outro lado, ele fala que a entrevista foi específica, né? Foi profunda o suficiente para tentar mitigar essa ameaça aí. Na conclusão, o artigo traz que por mais que existam ferramentas que aumentem a nossa produtividade, muitas vezes não sabemos delas. E Peer Interaction parece ser uma maneira bastante efetiva de melhorar isso, apesar de ser menos explorada do que poderia. Beleza? Então aqui, né, nesse momento aqui a gente tem 19 minutos de vídeo. Esse é o meu resumo aí do artigo e eu tentei não dar opinião até agora. Agora eu vou dar opinião sobre o que eu li. Beleza? Então, basicamente eu sinto que isso é bem verdade. Tudo bem que quando a gente olha para dev, né, para nosso ecossistema, realmente existem trilhares de ferramentas. As ferramentas ficam dizendo que vão ajudar a gente a revolucionar o nosso código. Então você olha, você vai para a ferramenta de análise estática de código, cada uma traz um sonho cada vez mais interessante. Aí você tem múltiplos linters
e aí você tem as IDEs, e tem 48 mil atalhos, e aí você tem um monte de coisa, e todo mundo dizendo que vai aumentar a sua produtividade, mas eu falando por mim, eu realmente sinto que eu ainda faço trabalhos repetitivos com algumas ferramentas ali. Esse geralmente é meu alerta. Se eu percebo que eu, como ser humano, estou fazendo um trabalho repetitivo, pouco importa o que, eu já acho que tem alguém que resolveu aquilo para mim. Eu coloco bastante energia na utilização da IDE na hora que eu estou programando. Por exemplo, eu estou programando, eu falo assim, gente, o que eu posso gerar aqui de maneira automática para mim? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu uso o OBS como ferramenta de captura de vídeo, né, compartilhamento de tela, tudo mais. É uma puta de uma ferramenta legal e eu não sei configurar nada dela. Nada. Tenho certeza, um colega meu de trabalho, Eduardo, me ajudou a deixar a parada um pouco mais interessante, mas se ele me desse uma aula talvez de um dia, eu com certeza saberia tirar muito mais proveito da ferramenta que eu estou utilizando. E aí realmente, se a ferramenta pode fazer coisas por mim, eu não vejo motivo para eu fazer sozinho, por mim mesmo. Beleza? Eu também acho que faz sentido a descoberta dele, pelo menos a minha análise, é que parece fazer sentido o peer interaction ser a forma mais efetiva aí, né, de você querer usar alguma coisa. Percebe que ele não falou sobre learning. Ele não disse que o peer interaction é a melhor maneira de você aprender. É a melhor maneira de você descobrir que existe. Beleza? Então, para mim faz muito sentido, né? Você tá flertando com a autoridade, você tá flertando com um tutor ali do seu lado. Então, você não sabia, a pessoa te ousou, você se interessou, ela ainda parou para te explicar. Então, é uma combinação muito explosiva para despertar seu interesse em utilizar alguma coisa. Confesso que para mim faz todo sentido. Uma outra coisa aqui, né, que eu deixei aqui como opinião, voltando aí para um assunto que muito me interessa, que é o lance do treino. Eu olho isso e eu volto a lembrar. Eu olho isso, achei que eu tinha apertado alguma coisa aqui. Eu olho isso e volto a lembrar do treino. Quando a gente está usando a nossa IDE, por exemplo, para codar no nosso ambiente de trabalho, a nossa prioridade enquanto estamos trabalhando no projeto é entregar aquele projeto. É gerar valor para o nosso usuário final. Então é isso que é a sua prioridade. Eu estou codando para maximizar a geração de valor para quem vai utilizar o meu software, a aplicação que vai utilizar o meu software, o ser humano que vai utilizar o meu software. Esse é o seu drive ali naquele momento. E se esse é o seu drive, naturalmente você vai deixar passar coisas que não estão no seu radar principal. Provavelmente, algumas delas têm a ver em você utilizar as ferramentas que supostamente deveriam te apoiar para gerar esse valor de maneira menos interessante aí, né? Eu repito isso o tempo inteiro. O trabalho, quando você está fazendo o trabalho para entregar alguma coisa, ali você não tem um ambiente mais interessante para maximizar o seu desenvolvimento. E aí eu acho que, de novo, um treino é muito importante. Então, para mim, tudo que a gente usa no nosso ecossistema, a gente deveria treinar. Esse, para mim, é o caso. Então, por exemplo, se eu vou usar o IntelliJ, eu deveria treinar. Então, eu acho que vou começar a usar o IntelliJ, porque, afinal de contas, hoje todo mundo já usa. Os novos plugins estão saindo muito mais agora para IntelliJ do que para Eclipse. Então eu tô sentindo que eu tô tipo, sabe quando a gente programava, sei lá, com VB3 e VB4? Uma vez eu dei uma aula na Kaelon, no curso de arquitetura, que eu não lembro o nome da pessoa, né? Enfim, ela falou que ela teve que migrar a aplicação da empresa, né? A empresa teve que migrar a aplicação porque era escrito, sei lá, em VB2 e simplesmente não tinha mais onde rodar aquilo com nada. Tô sentindo que eu tô ficando mais ou menos assim com o Eclipse. Então, já que eu vou usar o IntelliJ, eu vou querer dominar o IntelliJ. Já fui lá, por exemplo, na Pluralsight
que na Pluralsight estava tendo o Free April. Então você podia se matricular de graça. Eu fui lá e matriculei e vou fazer um curso de IntelliJ para pelo menos ter a noção do que eu posso fazer e depois eu vou treinar. Eu vou treinar em cima do IntelliJ para conseguir dominar a IDE, né? Para mim não faz sentido quando a gente pensa pra gente como programador, a gente não ser um mestre ou uma mestra da IDE. Eu conheci poucas pessoas, por exemplo, que trabalham no mundo financeiro que não dominem o Excel. Ou quando eu faço um paralelo entre pessoas que utilizam Excel e pessoas que utilizam IDEs, o meu chute, o meu feeling é que pessoas que utilizam Excel sabem mais de Excel do que as pessoas que utilizam IDE sabem da IDE. E eu acho tanto quanto perigoso. Inclusive, cursos de Excel são famosos, enquanto que cursos de IDE eu sinto que é menos famoso entre a comunidade de desenvolvimento, né? Feeling total. Feeling total. Se você discordar ou entender que é da mesma forma, por favor, deixe um comentário aqui no vídeo. Beleza? E uma quinta forma aqui, né? Porque eu entendo que o Peer Observation é importante, que o Peer Recommendation é legal, e eu acho que dá para as empresas apoiarem isso, né? Obviamente eu sei que muitas empresas têm os seus Tech Talks, né? Então você tem ali tal dia, e aí isso tem entre squads, entre tribos, entre não sei o que, guildas. Eu não entendo muito sobre esse formato, confesso, né? Não foi uma coisa que eu investi muito tempo na minha vida, beleza? E aí também tem as comunicações, as palestras, né, para a empresa inteira e tudo mais. Acho que é legal, mas acho que a combinação de mídias aí conta muito, né? Então o vídeo, imagina, a pessoa vai ter que ver o vídeo inteiro para ver a palestra. Então, se você combinar o vídeo com a transcrição do vídeo, fica muito legal. Então na Zup, uma moto agora, né? Outra moto. Na Zup, que é a empresa que eu trabalho, a gente construiu internamente, né? Porque a gente tem um projetinho open source do Google que chama Code Lab, que é você utiliza ali Markdown para gerar um site e compartilhar conhecimento de uma maneira estruturada que eu particularmente considero interessante. E é legal, né? Porque você tem pessoas da sua empresa, ou seja, se está na sua empresa, são pessoas que merecem estar ali, então tem coisas interessantes para compartilhar. E aí você cria esse knowledge base aí da empresa, né? Então tem várias empresas que usam, por exemplo, Confluence, se eu não me engano, como ferramenta de compartilhamento. Mas é importante que você compartilhe e diga que existe. Lembra, se você não fala, vai ser mais difícil da pessoa te ouvir. Então eu acho que você pode impulsionar isso dentro da cultura da empresa, né? Não a cultura do compartilhamento e a cultura que, se está sendo compartilhado, talvez você devesse dar uma atenção. Pode ter uma coisa ali que ajude no seu trabalho. Beleza? Então eu achei um artigo legal que fala, né, sobre a maneira mais interessante de descobrir coisas, beleza? Que podem ser úteis para você. Realmente é um tema difícil, né? Mas porque tem muita coisa que acontece. E como é que eu tento fazer para tentar descobrir o máximo de coisas que eu posso? Eu acho que ler, aí beleza, né? Ler podcast, ouvir podcast, ler blog, ver vídeo no YouTube, ler livro, porque aí você está consumindo informação, não que você vai dominar nada só vendo um vídeo, só ouvindo um podcast ou combinando elas. Só ouvindo, lendo, você pode saber que existe, você pode entender, mas você ainda não é capaz de utilizar. Lembra que saber como faz é diferente de ter a capacidade de fazer de fato. Beleza? Você pode saber como faz e não conseguir fazer, e você pode fazer coisas sem saber como fazer direito. A combinação é que é interessante. Então, eu ficaria atento ao máximo de coisas que desse. Porque não atento que eu quero aprender tudo? Não. Atento que eu quero ver a informação chegando aqui na minha cabeça. E aí, eu pesco o que talvez me interesse e faço daquilo um objetivo de aprendizagem, caso seja interessante. Beleza? Mas era isso que eu tinha pra falar pra você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.